Olá, povo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da matéria de indefinites. Para começar, a gente tem o uso da palavra some. Some, ele é um artigo indefinido. Diferente do nome que a gente for dar para isso, some, a tradução é algum, alguns, alguma. E aí, para a gente entender ele melhor, a gente precisa saber em quais situações, em quais frases a gente pode utilizar essa palavra com o sentido de algum, alguns ou algumas, tá? Então, o some ele é utilizado em frases afirmativas. Então, você está fazendo exercício. É uma frase afirmativa, você vai ter grande chance de ter que usar some na lacuna. E interrogativas, ou seja, perguntas especiais. O que a gente vai considerar como sendo uma pergunta especial? Uma pergunta ela é especial quando ela está oferecendo ou pedindo comida, oferecendo ou pedindo ajuda, oferecendo ou pedindo bebida. Porque senão você vai fazer aquela pergunta assim, você não quer minha bolacha, né? Que bom que você não quer minha bolacha. Então o some ele é utilizado nessas perguntas para ficar mais cortês, quando você tem a intenção que a pessoa aceite o que você está oferecendo ou o que você está pedindo também. Só para vocês visualizarem melhor isso, então na frase afirmativa, por exemplo, eu tenho alguns amigos, sei lá. Então eu teria que usar I have some friends. E já numa pergunta, por exemplo, você precisa de alguma ajuda? Do you need some help? Lembrando que comida, ajuda, bebida são as três coisas que vão me fazer usar some na pergunta, tá bom? Já o N, galera, a gente fala que ele é o bombril. Só a tradução dele vocês já conseguem perceber isso. Ele pode ser traduzido como nenhum, nenhuma, algum, alguma ou qualquer. O que vai dizer sobre a tradução dele vai ser o contexto que a gente vai estar utilizando. Então vamos lá. Quando é que N ganha o significado de qualquer? Quando a gente utiliza ele em uma frase afirmativa. Mas você tinha falado que se for afirmativa, muito provavelmente você ia utilizar some. Exatamente isso. Quando você estava em 7º ano, por exemplo, com certeza a frase afirmativa era some. Mas agora a gente ganhou um sentido a mais. A gente aprendeu o qualquer. Ele também é utilizado em frases negativas, com sentido de nenhum, nenhuma, só que essa daqui é a parte mais fácil da matéria. Se na sua frase, em qualquer momento, aparecer um not ou aparecer um N apóstrofe T, tem que ser N ou N alguma coisa que mais para frente eu já falo para vocês. Não tem outra opção. Então, apareceu not, apareceu N apóstrofe T, tem que ser N ou N alguma coisa. E ele também vai servir para fazer pergunta com sentido de algum, alguma, desde que essa pergunta não seja especial. O que era uma pergunta especial? Quando a gente oferecia comida, ajuda, bebia. Oferecia ou pedia, tá? Se eu fizer uma pergunta simples, que tenha o sentido de algum ou alguma, e que não esteja pedindo nem oferecendo nada, a gente tem que usar o N. Então, só para vocês visualizarem melhor isso que está sendo falado, se eu fosse fazer a frase, por mim eu leio qualquer livro, tanto faz, eu teria que ter usado, I read any book. Qualquer livro, any book. Agora, se a minha frase fosse, eu não quero ajuda alguma, eu não quero nenhuma ajuda, usando don't, aí automaticamente eu teria que ter usado o N. Então, o nosso combinado é, apareceu not ou apareceu N apóstrofe T, tem que ser N em algum lugar da frase. Então, a tradução para o inglês ficaria I don't want any help, nenhuma ajuda. E se fosse uma pergunta que não estivesse oferecendo nem pedindo nada, por exemplo, tem alguma escola aqui por perto, por aqui? Eu poderia ter usado Is there any school near here? Porque nessa pergunta eu não estou te pedindo uma escola, nem estou te oferecendo uma escola. Já o no, em nenhuma outra série vocês tinham sido apresentados a essa palavrinha, a esse artigo indefinido. Mas eu acredito que a maioria já tenha visto em letra de música, em filme, e é bem tranquilo. Ele tem o sentido de nenhum ou nenhuma, e ele vai ser utilizado em frases negativas diferentes do N, que não tenham o not ou o N apóstrofe T. Então vamos pensar que o no, ele já representa o não, diferente do N, que não, ele é meio neutro. O N precisa de um não na frase, então o N precisa de um not. Já o no, você vai fazer isso direto. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou pegar a mesma frase do outro exemplo. I don't want any help. Eu não quero nenhuma ajuda. Então, eu tinha um don't e eu tinha um N. E agora, eu tenho que juntar esse não e esse N, excluir eles da minha frase e só jogar o no aonde estava o N. Então, a mesma frase com o mesmo sentido poderia ser I want no help.
Eu não quero nenhuma ajuda. Então, repete aí, olha a telinha. Eu tiro don't e tiro any. E aonde eu tinha any, eu posso substituir por no e já está negando a frase toda. Agora, a novidade é que vocês vão aprender os compounds. Os compounds são palavrinhas que se juntam ao some, o any e o no para formar novos sentidos. Então, vamos lá. A gente vai manter as mesmas regrinhas. Some é para frase afirmativa, interrogativa especial, any serve para tudo, no só para negativa. Tem que considerar a frase. Mas ao final de cada uma dessas palavras, eu posso acrescentar body ou one, where ou thing. E quando eu acrescentar elas, vai me gerar novos sentidos. Quando eu acrescento body ou one, isso me dá a ideia de pessoas. Então, por exemplo, somebody é alguém, nobody ninguém, somebody that I used to know. Já quando eu acrescento where ao final dessas palavras, me dá a ideia de lugar. Então, somewhere, algum lugar. Anywhere, qualquer lugar. E thing é coisa. Então, nothing é nada e something é alguma coisa. Reforçando, vocês têm que considerar as mesmas regrinhas só do some, any e no para poder fazer esse acréscimo de forma correta do body, where e thing, tá? Então, só para ficar mais claro, vamos pensar em português. A frase tem alguém aqui, existe alguém aqui. Essa frase ela é afirmativa. O que vocês aprenderam que dá certo com frase afirmativa? O some ou o any. Só que aqui eu não estou falando que tem qualquer pessoa, estou falando que tem alguém. Então, eu teria que usar some. Só que só o some, sozinho, não dá a ideia de alguém. Tem que ser o some e um trechinho de palavra que me dá a ideia de pessoa. Então, a frase em inglês ficaria There is somebody here. There is somebody. Aparece body. Somebody. Aparece body. Somebody. Eu espero todo ano para contar essa mesma piada. Já a frase, por exemplo, eu não conheço nada aqui. Essa é uma frase negativa. E aí vocês já sabem que frases negativas eu tenho duas opções. Ou eu utilizo algo com any, ou eu utilizo algo com no. E aí, não conheço nada, esse nada o que ele é em outras palavras? Coisa alguma. Então eu poderia falar I know nothing here, não conheço nada aqui. Ou I don't know anything here, eu não conheço nada aqui. Lembra da explicação que eu fui dando até agora, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho do noun para vocês. Noun não é um compound, mas é uma estrutura dessa matéria. Ele significa a junção do no mais um substantivo que a gente já mencionou na conversa. E a melhor forma da gente entender o noun é trabalhando com um exemplo. Vamos pensar que alguém chega e fala I drank some water. Eu bebi um pouco de água. E outra pessoa vem e fala I drank no water. Eu não bebi nenhuma água. Caso esse segundo sujeito não quisesse ficar repetindo a palavra water, 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 ele podia ter feito o seguinte. Ele poderia ter juntado no water, ou seja, juntado no mais o substantivo, e colocado no no lugar. Ficaria assim, I drank none. Eu não bebi nenhuma. Como a gente já sabe do que está falando, é possível fazer isso. Então, none é a junção do no mais o substantivo que já foi mencionado na conversa. E por último, que serviria como vocabulário e não necessariamente precisaria fazer parte dessa matéria, é o every. Então, every é tudo, todos, todas as coisas é tudo. E ele também está sujeito a essas junções. Então, por exemplo, se eu falar everyone, everybody, todo mundo, everything, tudo, everywhere, todos os lugares, tá bom? Só para saber que existe.